Amém, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2. Graça e paz do Senhor a todos. Eu quero continuar um assunto que tem nos movido aqui por esses dias. Lucas 11, versículos 1 e 2. Estamos falando de oração, a conversa que transforma. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Curva sua cabeça por um instante e ore comigo. Obrigado, Pai, pelo privilégio, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade de ser um canal da tua palavra aqui esta noite. Que o Espírito seja livre para ministrar a nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Tome esta palavra e use-a sobre cada um de nós, conforme as necessidades do teu olhar. Vá além dos nossos desejos e vontades. Vá direto às nossas necessidades, Pai, de dentro para fora. E faz-nos compreender os teus planos, os teus propósitos. E nós oramos para que a tua fala aqui esta noite, Espírito de Deus, gere cura, restauração, transformação, mudança. Nós precisamos ouvir a tua voz. Eu repreendo deste lugar cansaço, apatia, mornidão, tudo aquilo que não é teu, Senhor. Tudo aquilo que não vem do teu coração para nós neste lugar, sobre cada vida, sobre cada mente, eu repreendo agora no nome santo de Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que é impedimento para ouvir a voz de Deus, para fora deste lugar. E liberdade no teu Espírito para ouvirmos a tua voz. É o que nós te pedimos neste momento, para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Seja o teu nome exaltado e elevado aqui esta noite. Você pode dizer amém? Amém. Continuamos falando sobre orar. Primeira coisa que eu quero partilhar com você, falando sobre essa conversa, porque oração é uma conversa. Eu quero partir da ideia de que Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para a sua glória, e Ele estabelece o relacionamento como meio de manifestar sua glória em nós. Mas muito embora Deus nos criou para a glória dele, escuta, a gente não pode confundir esse privilégio com uma necessidade divina. Por vezes eu ouço pessoas falando sobre relacionamento com Deus, principalmente sobre esse momento de oração, e algumas pessoas compreendem equivocadamente e tratam Deus como se Deus fosse alguém carente, como se Deus precisasse de nós. Parece que quando a gente vai ficando distante, a gente vai achando que Deus ele vai precisando da gente, e por isso que talvez Deus ele vai se manifestando e falando para nós que nós precisamos orar. Então deixa eu te dizer uma coisa com muito amor aqui esta noite. Vamos deixar bem claro, antes de nós continuarmos sobre esse assunto, Deus não tem problema de autoestima. Você pode dizer amém? Deus não tem necessidade da nossa vida. Ele não precisa desesperadamente de nós. Então veja, escute, aprenda,
Deus, além de ser onipotente, todo poder, onisciente, sabe de todas as coisas, e onipresente, estar em todo lugar, Ele também é autossuficiente. Ele não precisa de nada e ninguém. Amém. De Deus nos propor um relacionamento, escuta, se você sair com isso daqui hoje, eu fico feliz. Por que Deus nos propõe um relacionamento? Porque isso é resultado de amor. Deus, sabedor das nossas necessidades que temos, e das muitas necessidades que nós não sabemos que temos, sabendo da nossa fragilidade, da nossa limitação, da nossa corrupção, Ele nos propõe um relacionamento direto e libertador, com a intenção de poder nos ajudar como filho seu. Para sabermos o que Deus espera de uma vida de relacionamento, de uma conversa, ou de oração, como você queira entender aqui esta noite, basta a gente recorrer ao Éden. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, há algo que marca o livro de Gênesis, que é o fato de Deus ele estar falando com o homem e com a mulher todas as tardes. Na viração do dia, Deus descia para falar com Adão e Eva. Então veja, Deus não tem problemas de relacionamento. Nós temos. Nós é quem precisamos nos relacionar com Deus. Deus não tem necessidade de nós. Nós temos necessidade dele. Se entendermos esta realidade, escuta, entenderemos o prazer de estar na presença de um Pai amoroso. Segunda questão, se oração é uma conversa, então precisa ter alguém. Vários anos atrás, quando eu trabalhava como corretor de imóveis em São Paulo, eu me lembro e me deparei com um colega num plantão, no stand de vendas, e ali nós conversávamos muito, e eu me lembro que ele me contou uma história muito rápida a respeito da sua vida. E todo mundo ali perguntando um pouquinho um da vida do outro. E quando chegou na situação dele, nós perguntamos: e você, o que você faz? Ou onde você mora, né? E ele era meio japonês assim. A gente perguntou: e aí, essa vida, né? Como é que é? Você é um cara muito inteligente. Falou assim: você é japonês como vendedor de imóveis? Eu não estou entendendo esse negócio. O japonês tinha que ser engenheiro, tinha que estar vendendo, fazendo carro. Tava, né? Ele falou: o que você está fazendo aqui no stand de vendas? E ele foi falando um pouquinho da decepção que ele foi tendo com o seu pai. Ele falou assim: eu não precisaria estar aqui, Edu. Meu pai é muito bem de vida. Meu pai é um cara que tem muitas posses. E tudo que eu sempre quis foi a presença do meu pai. Meu pai me dá tudo que eu quero até hoje. Se eu chegar lá e falar assim: pai, eu preciso disso, ele vai me dar. Falei: esse é o tipo de relacionamento que meu pai estabeleceu comigo. Meu pai acreditou, durante toda a minha vida, que se ele estivesse lá apenas para prover o que eu pedisse a ele, ou prover as minhas necessidades básicas, o meu pai acreditou que isso seria suficiente para mim. Mas isso não foi suficiente para mim. E eu me rebelei contra isso. Eu abri mão de me ligar ao meu pai. É uma espécie de arranjo que ele falou. Um jeito desse pai, junto a esse filho, encontrado para se relacionar. Pode parecer estranho iniciar o aprendizado desse tema hoje com esse tipo de exemplo. Mas eu penso que faz todo sentido para a gente. Por que eu coloco a partir desse exemplo? Veja. Eu posso chamar um envolvimento de duas pessoas de relacionamento se não há diálogo entre elas? Eu posso atribuir a uma relação algum tipo de intimidade se nenhuma das partes consegue revelar a sua individualidade?
Se nenhuma das partes consegue conhecer o outro um pouquinho mais intenso? Digo isto porque me parece que um bom número de filhos de Deus se comporta, trata a sua relação com Deus como um arranjo. Como se tudo partisse só de Deus. Seria mais ou menos assim, olha, o que muita gente acredita sobre Deus. Olha, fique tranquilo, olha, caso você precise de alguma coisa, é só você acionar os céus e então as coisas vão se resolver. Se você precisar de perdão, eu estou aqui. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Se você precisar de direção, eu estou aqui. Se você precisar de orientação, eu estou aqui. Se você precisar de cura, conte comigo porque eu estou aqui. Deus, ele é pensado ou tratado apenas a nível de providência. Como se ele nos desse um crédito para ir gastando conforme a sua bondade, o seu poder e a sua atenção. Mas pastor Edu, em um relacionamento também não tem provisão? Tem. Tudo que eu acabei de citar é uma necessidade dentro de um relacionamento? Sim, escuta, e Deus tem tudo isso para nós. Sim ou não? Amém. Mas esta é a dificuldade. Vemos nossa relação com Deus apenas pelo viés da providência. Uma espécie de relacionamento de servos, como diz as Escrituras. Se você ainda anda caminhando com Deus, orando a Deus desta maneira, olhando Deus apenas por aquilo que Ele pode providenciar a você, você ainda caminha dentro de uma visão de servo. Você já ouviu comigo aqui, por esses tempos atrás, a respeito da vida de um servo. Naquela época, um servo, dentro de uma casa de um israelita, quando ele se identificava com a família, escuta, ele participava de tudo que a família participava. Ele tinha de tudo que a família tinha. Se você caminha com Deus, falando com Ele, conversando com Ele, apenas dessa maneira, veja, você caminha como servo. Os servos dentro de uma casa, eles usufruem de todas as provisões que o Senhor e a família também têm. Deus está te chamando para um nível mais alto. Amém? A relação para o qual Deus quer que eu e você colocamos como foco e a alcancemos é a relação de amigos. Diga comigo, amizade. Isso. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim, olha, Jesus falando aos discípulos, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que... Você entende a diferença do fazer e ouvir? Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Temos conhecido ao Pai muito pelo que Ele fez e faz pela nossa vida. Porém, muitos de nós ainda precisamos caminhar na direção daquilo, da pessoa que Deus é. Me escute, meu amado, aqui esta noite. Relacionamento é muito mais do que apenas um dando ao outro. Como se o outro apenas precisasse de provisões. Quem pensa, deseja e assume um relacionamento íntimo, pessoal, escuta, ele quer mais do que provisões básicas para a sua vida. Ele quer mais do que comer, beber, vestir e morar. Quem precisa de envolvimento vai para além disto. E este é o nível que você deve esperar de Deus e que Deus espera do seu coração. Está aqui ainda? Amém. Vamos lá. Aprendendo a orar. Versículo 1 diz assim: Mestre, ensina-nos a orar.
Observe que a questão da oração aqui ela é ensinada. E Jesus nos propõe a ter um caminho para podermos iniciar um tempo de comunhão. E acredite, há o que aprender quando se ora. Então vamos colocar isso em partes para a gente aprender muito bem aqui hoje. Oração pode ser aprendida, mas escuta, mas não como reza, não como algo pronto. Por que é que no meio evangélico nós não rezamos? Porque nós entendemos que quando você fala com Deus, esta fala precisa ser espontânea, genuína, instantânea. É aquela que sai direto do teu íntimo para Deus. E desta oração feita de maneira íntima, instantânea, verdadeira, traduzindo uma realidade do nosso coração, escuta, a Bíblia diz que Deus, Ele atenta para essas pessoas que oram desta maneira. Porque Deus ama ouvir um coração que se rasga, que se mostra e se revela para Ele. Então o que significa ensinar aqui? Significa entender que essa oração do Pai Nosso que estás nos céus não é reza, mas ela é um princípio. E o primeiro princípio que aprendemos aqui é Jesus que nos ensina a falar com quem? Com quem, queridos? Deus Pai. Amém até aqui? Falando então sobre o Pai perfeito. Versículo diz, ele fala para nós, Pai Nosso. Quando eu olho para esta pequena frase, eu me dou conta que as Escrituras Sagradas, elas descrevem a relação do crente com Deus, sempre dentro de simbologias de amizade ou de parentesco. Na maioria das vezes, quando você olha para a palavra de Deus, Deus está sempre tratando o seu povo a um nível de muita intimidade. Ou de amizade, ou de parentesco. Não é por acaso que Jesus está ensinando para nós, olha, quando você orar, lembre-se que você está falando com Deus Pai. Não é porque é um título, meu querido. Não porque é um símbolo forte, escuta, mas porque isso é uma realidade. Deus é Pai. A gente precisa assumir isso para a nossa vida diária. Ele, Deus Pai, realmente é Pai. Detalhe, um Pai perfeito. Filhos de Deus precisam desta revelação de maneira profunda, clara, em sua vida. A gente precisa tomar posse desta verdade. Fazer isso acontecer todos os dias da nossa vida. Eu penso que a melhor forma de entendermos Deus como Pai, geralmente é olhando para o nosso Pai terreno. Né? Talvez, pastor. Para muitos essa decisão pode ser muito difícil. Eu entendo. Talvez algo muito complicado para a gente chegar a Deus nessa condição. Se eu tiver que olhar para Deus e olhando para o meu pai, pastor, eu estou na roça. Eu entendo que muitos de nós possivelmente vemos um pai altamente tóxico, quem sabe omisso, frio, distante, perverso, abusivo, violento, severo, ríspido, enfim, qualquer outro tipo de adjetivo negativo que você possa dar para ele. Quando vivemos com um pai dessa maneira e que contribui para as consequências da nossa vida de maneira muito ruim, então a gente tem muita dificuldade de olhar para o alto e dizer que existe um Deus que é Pai. Porque na pior das hipóteses, o que a gente quer fazer é negar esse homem. Quantos filhos que abriram mão de sua masculinidade por terem perdido a identidade do masculino no pai, na sua infância. Quantos filhos que hoje
são maus pais porque tiveram pais maus. Quantos filhos se relacionam de forma doente com suas esposas e com seus filhos porque tiveram relacionamentos doentes durante a infância com seus pais. E é assim mesmo, é inegável. Nós somos parte, ou um pouco, daquilo que foram os nossos pais. Mas Jesus nos revela que existe um Pai perfeito. Um Pai que, por maior trauma que eu possa ter tido com o meu, por maior falha que Ele possa ter tido com a minha vida, por maior estrago que Ele possa ter feito comigo, o nosso Deus é Pai perfeito para curar tudo aquilo que o nosso pai terreno nos causou. Provedor, autoridade, referência, sensível e que te ama como filho. Como você é. Está aqui ainda? É. Ainda no versículo 2 ele dizia: eu quero falar de intimidade que nos expõe a verdades. Pai nosso que está nos céus. Nosso Pai Celeste está nos céus. Os céus é o lugar, a cultura, a realidade, o ambiente do nosso Deus. Muito embora Ele esteja também em nossos corações através do Espírito Santo. Pai Nosso fala de intimidade. Intimidade, escuta, pressupõe revelar o coração dele para mim e eu revelar o meu coração para ele. Falar com Deus inevitavelmente nos levará ao exercício de nos expormos para Ele. As Escrituras nos ensinam que encontrar-se com Deus, escuta, é ao mesmo tempo encontrar-se com o nosso pecado. Sim, pastor? É. Ou não é? Quem tem filhos aqui, levante as mãos. Se você não passou por isso, vai passar. O filho, quando faz arte, a gente consegue olhar na carinha dele quando ele fez a coisa errada. Sim ou não, pais? Então eu estou na sociedade certa. Está tudo normal comigo, então. Você já percebeu que quando os nossos filhos eles erram, eles falham, eles chutam o balde em alguma área lá fora, na escola, com os parentes, ou mesmo em casa, ele consegue esquivar da gente enquanto está longe de nós. Mas quando ele chega na nossa presença, tem uma carinha que se revela. Sim ou não? E quando você vai perguntando assim, tá tudo bem? Tá. Porque filho, quando olha para essa palavra do pai, ele sabe que o pai já viu alguma coisa. O pai não estava lá na hora da arte. Mas para o filho, quando o pai pergunta desse jeito, ele fala: como é que meu pai já sabe? Como é que a minha mãe já sacou do que eu fiz? Vem até aqui? Eles não conseguem mentir para os pais. Na presença dos pais, ele se constrange. Porque tem alguma coisa na pessoa do pai que atormenta o filho de tal forma que ele não fica normal. Sabe que alguma coisa de muito errado ele fez. Ele consegue fazer as ligações. Meu Deus, se o meu pai souber o que eu fiz, se a minha mãe souber o que vai ser o Senhor. Bíblia é isso, querido. Quando a gente começa a se comunicar com Deus como Pai. Está aqui ainda? Mateus 11, 24 a 26 diz assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando,
se tiverem alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoa. Esse é o momento em que nós começamos a aprender a importância da presença do nosso Pai perfeito em nossa vida. Tempo de buscar a Deus, tempo de oração, é um tempo em que nós, como filhos, entramos na presença do Deus perfeito, do Pai perfeito, daquele que conhece todas as coisas, e não tem como a gente escapar para dizer assim: Deus, está tudo bem, glória a Deus, olha, tudo legal, uma bênção, oh, que coisa maravilhosa, oh Deus, que fogo, não tem jeito. Porque na presença do Pai, inevitavelmente nós revelamos o nosso pecado. Na presença do Pai, como uma criança, a gente confessa. Se precisa, a gente é disciplinado. Mas graças a Deus que a gente recebe conselho de amor para mudarmos. E o melhor de tudo, o nosso Pai, apesar de não gostar do que fizemos, apesar do nosso pecado escabroso, Ele é um Deus que continua querendo-nos por perto. Porque somos filhos. Está aqui ainda? É. Tranquilo. O nosso Pai perfeito não nos abandona quando erramos. Amém? Eis o motivo a mais porque precisamos nos aproximar de Deus em um nível de intimidade. E não apenas por provisões. Aprender a conhecer o seu coração, a sua essência. E se isto não acontecer, sempre iremos agir como filhos mimados, achando que somos filhos, que estamos sempre no centro das atenções, fazendo birra com Deus, tratando Deus de maneira equivocada, tratando Deus de um jeito diferente, como se fôssemos o centro das atenções de tudo. E não, meu querido, não é assim que funciona. Essa é uma visão deturpada que nós temos de Deus Pai. Assim que eu vejo alguns filhos de Deus quando acusam Deus. É assim que pensaremos, é assim que vamos crer a respeito de Deus Pai. Então escuta o que eu quero partilhar com você ainda. Mesmo com toda esta realidade paterna, doentia, que veio sobre nós nesta terra, escuta, não justifica você querer continuar andando desta maneira. A gente precisa acabar com essa facilidade de transferir a culpa aos nossos pais porque falharam conosco. Não é? A gente meio que descansa nesse desafio. Por que você sou assim? Porque o meu pai fez assim comigo. Porque minha mãe fez isso comigo. Eu sou assim porque eles me feriram, eles me arrebentaram, eles me abusaram. Meu querido, eu posso compreender um pouco do seu sofrimento, mas se você conhece Deus perfeito, o Deus todo-poderoso que é Pai, então Ele tem cura para você. Olha para mim. Nenhum filho é feliz. Nenhum filho é feliz apenas com as provisões básicas desta terra. Todo filho precisa mais do que provisão terrena. Quantas vezes nós encontramos homens e mulheres de Deus abençoados, abastados, vencedores, triunfantes, têm tudo o que querem nessa vida, conseguem ter uma vida folgada, tranquila, e para eles é tudo maravilha, mas no fundo são pessoas vazias, são pessoas que estão chorando, são pessoas insatisfeitas, parece que tem um buraco dentro delas, nada satisfaz. Por quê, meu querido? Porque você ainda insiste em carregar um tipo de relacionamento parecido com seu pai terreno, e Deus te chama hoje para um relacionamento íntimo com o Pai perfeito. A vida de oração é esta grande oportunidade que Ele nos dá. Momento de intimidade, de envolvimento profundo, de mergulho nessa relação. De Deus, amados do Senhor, precisam despertar para esta realidade. Quando você ora, como é que você enxerga Deus?
distante, longe, frio, suas mãos sobre a tua vida, pertinho de você, para pensar e decidir esta noite. Santificado seja o teu nome. Santificação do nome. Você sabe que biblicamente, quando nós chamamos ou falamos o nome de alguém, nos dirigimos a ela, estamos fazendo uma identificação. Estamos reconhecendo a existência de uma pessoa. E por consequência, a sua individualidade, a sua singularidade, o seu ser, como ela é. Chamar pelo nome de alguém, escuta, é manifestar a identidade dela. Este é o peso do nome de alguém nas Escrituras ao ser chamado. Por isso que nome na Bíblia tem muita importância. Não é um mero nome, não é uma mera palavra. E isto ocorre com o nome de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. A presença de Deus em nossa vida, escuta, começa pelo reconhecimento do seu nome. Precisamos crer no nome de Deus Pai. Bom, pastor, mas o que isso tem a ver com oração? Muito. A Bíblia diz, quando orardes, o Jesus ensinando, porque é assim que ele orava ao Pai, né? Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que ele estava tentando dizer? Veja. Vive num mundo onde temos uma necessidade grande, enorme, de reconhecer pessoas. Precisamos de lideranças. Temos necessidade de referências. Precisamos ter heróis. Há muita gente, por conta do vazio e de precisar de alguém para se apegar, elas têm criado os seus próprios deuses, por exemplo. Por quê? Porque ela precisa se espelhar, ela precisa confiar em algo, ela precisa esperar em alguém, ainda que para isso ela precise idolatrar ou mesmo adorar isso que ela está criando para ela. É da natureza humana a necessidade de algo ou alguém para nos apegarmos e acreditarmos. Se uma conversa com Deus, ela começa desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É porque eu preciso, na verdade, em todo tempo me lembrar e rememorar. E eu preciso dizer em todo tempo que Deus é Pai, que Deus é poderoso, que Deus, Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é Deus tremendo, Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, rosa de Sarão, é o sol da justiça, Ele é o todo-poderoso, Ele é o início e o fim da minha vida. Eu preciso edificar, eu preciso elevar o nome desse Deus em todo tempo quando oro. Porque existe uma possibilidade de eu deixar Deus. Você garante que vai deixar Deus, que você não vai cair? Você garante que não vai abandonar Deus Pai, o Deus de amor, por outro Deus qualquer? Ninguém garante. Eis o motivo porque em cada oração eu preciso me lembrar do nome de Deus, eu preciso me lembrar do que Ele significa, eu preciso me lembrar e crer em quem Ele é. Fora, todos os dias, o nosso coração é disputado pelo mundo e pelo diabo, para que aqui dentro estabeleça-se um outro Deus, que não Ele. O nome de Deus em nossa vida precisa ser lembrado, elevado, adorado, enquanto conversamos com Ele. Aprendi que quando entramos em oração, nunca entramos na presença de Deus, escuta, pedindo algo. Nunca. As
Escrituras estão recheadas de conselhos e verdades, dizendo para nós de como você, na verdade, como eu, nós filhos de Deus, precisamos entrar na presença dele. Começo a conversar com Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer quem ele é. Está aqui ainda? É. Permita-me colocar isso para você. Salmo 50, versículo 23 diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 69, 30 diz: louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Salmo 95, 2 diz: vamos comparecer diante dele com o que, queridos? Ações de graças. Primeiro elevando, engrandecendo quem ele é. Cantando alegres hinos de louvor. Salmo 100, versículo 4 diz: entrem pelos portões do templo com ações de graças. Isso aqui significa aquele momento que você entra no seu quarto, ou lá no seu banheiro, no seu quintal, aonde você quiser, que você está falando com Deus. Esse momento é o momento do templo em que você entra na presença de Deus. E lembre-se, todas as vezes que você entrar na presença de Deus, reconheça quem ele é primeiro. Como é que você o vê? Como é que você o reconhece? Como é que você o eleva? Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 107, versículo 22 diz que ofereçam sacrifícios de quê? Ações de graças. E com canções de alegria anuncie tudo que ele tem feito. Salmo 116, versículo 17 diz: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Filipenses, Novo Testamento: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com o quê? Ações de graças. Apresente os seus pedidos a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: continuem firmes na onde? Sempre alertas, vigilantes, a orarem. E o que mesmo também? Essa oração pode falar muito a respeito do nosso coração. A vida de oração é uma oportunidade, escuta, de adoração, de elevação, de exaltação da pessoa de Deus Pai. Eu entendo que quando a gente investe tempo buscando a Deus, e quando a gente entra na presença de Deus, num primeiro momento dizendo: Senhor, eu estou na tua presença, mas primeiro para te dizer que tu és o meu único Deus. Ou que você diga que o Senhor é o Deus que de fato tem agido em minha vida. Eu te reconheço como o Senhor da minha história. Eu te reconheço como aquele que cuidou de mim desde quando eu fui gerado, desde quando estava sendo gestado em minha mãe, entre os meus pais. Eu sei que tu és grande, eu sei dos feitos que o Senhor fez por mim. Estou te buscando agora porque eu reconheço o Deus grande que tu és. Quando começamos um tempo de busca ao Senhor desta maneira, todo sentimento de egoísmo começa a ser derrubado. Começamos a nossa oração reconhecendo Deus, Pai, como o perfeito, elevando o seu nome. Escuta, esta é uma forma de irmos limpando os ídolos da nossa vida. Entramos em oração e começamos a buscar a Deus, elevando o nome do Senhor. Esta é uma forma de irmos deixando de confiar em homens. Momento de irmos crescendo na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 7 diz, eu termino. Colossenses 2, 7. Estejam enraizados nele. Disse em Deus. Construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês.
E o versículo termina dizendo o quê? E sempre, graças a Deus. Que ainda? Hoje, a partir do que você ouviu aqui esta noite, quem é Deus para você? Enquanto você ora. Que relacionamento você tem com Ele? É um arranjo? O Espírito Santo pergunta a nós neste tempo. Muitos de nós ainda não mergulhamos nessa relação. Qual é o medo? Por que a gente ainda continua andando com Deus que nem servo? Deus espera que a gente seja amigo, íntimo, junto, próximo. Pastor, quer dizer então que se eu não orar ao Senhor, nessa intimidade toda eu não vou receber o que eu preciso? Vai. Eu já disse. O servo recebe tudo o que o seu Senhor tem. O melhor dessa terra. O melhor. A melhor sensação que existe para um coração de um pai e de uma mãe é quando seus filhos chegam para você e abrem o seu coração com confiança. Eles veem você como pai e mãe a melhor pessoa para te ouvir. Entende? Você pode viajar este mundo de ponta a ponta. Pode ter todo o dinheiro que desejar. Fazer todas as conquistas que sonha. Mas nunca será alguém pleno neste mundo, feliz, satisfeito, sem a presença íntima de Deus Pai. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.